abra-se o nevoeiro em dois e iluminem-se os rostos de quem espera. Reconstrua-se a ponte que ruiu, mas se arrepende. Ou que se nade pelas águas o meio caminho necessário a um desejo que se proibiu. Pois duas margens que há tanto se contemplam sonham não sê-lo, e o sonho é a ponte. A Ponte Afonso Pena, belo exemplar da arquitetura de ferro, é a mais antiga ponte pêncil ainda existente no Brasil. Construída nas duas margens do rio Paranaíba, foi inaugurada em 1908, sendo reconhecida como um dos marcos da modernidade goiana e instrumento fundamental para o desenvolvimento do centro-oeste brasileiro. Foi por ela que entrou o primeiro automóvel no estado em 1916, otimizando o transporte de mercadorias. Construída sobre o rio Paranaíba, a Ponte Afonso Pena liga as cidades de Itumbiara pelo lado goiano e Araporã pelo lado mineiro, estando a 400 quilômetros de Brasília, 206 quilômetros de Goiânia e 687 quilômetros de Belo Horizonte. Em 21 de agosto de 1852, o povoado de Santa Rita foi elevado a distrito de Santa Rita do Paranaíba, e em 16 de julho de 1909 foi elevada a município. Na década de 40 do século passado, tem seu nome trocado para Itumbiara, que na língua G significa o caminho da cachoeira. Possui uma população de 88.109 habitantes. Graças ao seu potencial hídrico, a usina hidrelétrica de Furnas veio aí se instalar. A cidade de Araporã faz parte da mesma região geográfica de Itumbiara. Com o nome de Alvorada, ficou então conhecida a localidade que passou a distrito da cidade de Tupaciguara em 1939. Em 1992, é desmembrada de Tupaciguara e recebe o nome de Araporã, que na língua G significa nascer do sol. Temos então essas duas belas cidades que juntas podemos traduzir em caminho da cachoeira ao nascer do sol. A necessidade de se criar condições para uma travessia mais segura e definitiva do rio Paranaíba é apontada desde 1824, quando o general Cunha Matos, português de origem, teve a ideia de construir uma estrada partindo do sertão da farinha podre a Bonfim. A precariedade das condições de vida da população pode ser detectada dos escritos de Saint-Hilaire, famoso botânico e naturalista francês, publicada no livro Viagens à Província de Goiás, que entre 1818 e 1819 registra tudo o que vai encontrando na região. Ces deux rivages s'enlevaient un peu plus au-dessus du niveau des eaux, mais elles sont beaucoup pentues et couvertes d'arbres, de verdure exubérante. La traversée ou la fait dans une type de balsa, elle est faite avec deux pirogues attachées ensemble, ayant sur elles une planche. Le péage est perçu par deux soldats du régiment de l'État de Minas Gerais, lequel appartient à une garnison militaire, logée un peu loin du pont à péage, aux rives de la rivière das Velhas. Les soldats prennent place dans une petite maison à la rive gauche do Paranaíba. Em Goiás, as pontes são sempre referidas como uma estratégia de modernização e integração.
imagem que serviu para afastar o sentimento de isolamento e decadência que se instalara como um estigma. O nome dado à ponte foi uma homenagem ao presidente Afonso Pena, que autorizou, né, a construção dessa ponte logo no início do seu mandato, em 1906, embora a ponte só tenha iniciado, a sua construção só tenha se iniciado em 1908, mas foi uma homenagem ao presidente que havia morrido de uma morte súbita ainda, né, no seu mandato. Seria interessante se a gente pegasse um contexto geral de como estava o estado de Goiás no começo do século XX. Goiás vivia num momento de estagnação da produção aurífera, já tinha se esgotado o modelo de exploração do minério em Goiás. Era necessário que se abrissem novas portas para o desenvolvimento do estado, principalmente a região sul. Com a expansão da produção cafeira em São Paulo, novas áreas vão passar a ser afetadas por esse processo, principalmente o Triângulo Mineiro, sul de Goiás. Com ampliação dessa monocultura de café, o modelo precisa que se abram novas fronteiras tanto para a produção de milho e arroz, que é o caso do sul goiano, e a pecuária. A importância da ponte, não só no momento em que foi construída, que é um momento, início do século XX, um momento que o Brasil é um momento de certa euforia no Brasil, chamada Belle Époque no Brasil, é um momento o café está bem, as exportações de café, algodão e borracha trazem um novo ânimo à economia brasileira e esse esforço de desenvolvimento e de integração da sociedade brasileira, como eu disse, se completa com Brasília porque a ponte vai permitir o transporte de materiais de construção de Minas e São Paulo para Brasília através da estrada de rodagem que passa pela ponte, então, em Itumbiara, saindo de São Paulo pelo Triângulo Mineiro. Ou seja, ela tem uma importância histórica no seu tempo, no momento em que foi construída, e essa importância se desdobra em outros acontecimentos, como o grande impulso que ocorreu no sul de Goiás e no Triângulo Mineiro, nos anos 20 e 30, em função da possibilidade de escoamento da produção vinda de Goiás para Minas e São Paulo. Essa ponte chega da Alemanha, né, provavelmente de Hamburgo, desembarca no porto do Rio de Janeiro. De lá ela segue até São Paulo, onde ela é embarcada num trem da São Paulo Railway até Jundiaí. Ali essa estrada de ferro cruza com a Mogiana, que já existia em Minas desde o século XIX. De Jundiaí ela vai até Uberabinha, que hoje é Uberlândia, né? De Uberlândia ela seguia até uma cidadezinha muito pequenininha chamada Santa Rita do Paranaíba, que ficava mais ou menos a 1,5 km de onde foi construída a ponte, onde foram construídos os primeiros pilares. E esse trecho da viagem ela seguia em juntas de carros de boi. A ponte Afonso Pena é um forte ícone da introdução da modernidade em Goiás e, mesmo em sua escala modesta, pode ser considerado um empreendimento arrojado. Mede 158 metros de comprimento. Possui um vão de 124 metros entre os pilares. Possui 3 metros de largura na pista de rolamento, sendo 4,8 metros a largura total. Mas ela chegou a um ponto, quando da transferência da capital, que ocorreu em 1960, 61, que ela já não suportava mais a demanda. Furnas, ela se responsabilizou pelo translado da ponte, pela recuperação e remontagem da ponte. E foi construída uma nova ponte de concreto, que é a ponte Ciro Gomes, e com isso ela ficou inoperante, ficou inativa. Quando iniciou a construção da usina aqui em Itumbiara, a empresa percebeu que aquele tesouro ali, né, encostado, e fez a solicitação junto ao DENIT, em 1973, para que pudesse fazer o translado e pudesse interligar o acesso da Vila Operadora, que era chamada na época, até aqui o canteiro de obras. Para fazer o translado da ponte,
Inicialmente ela precisou de ser totalmente desmontada da posição original. Isso foi feito em módulos. Cada módulo foi transportado para um terreno próximo à nova localização, onde foi feita a recuperação, a reforma, a manutenção de cada módulo desse e, posteriormente, feita uma nova montagem completa na posição que hoje ela se encontra. A estrutura dessas pilastras, que para nós é um marco da engenharia daquela época, porque a gente vê as condições em que o pessoal fez naquela oportunidade, sem muito cimento, sem o concreto em si, que hoje é o grande fator de progresso. Naquela época usava a pedra tapiocanga, né? E a potencialidade que isso aqui está desde de 1908, fazendo 100 anos, e a estrutura está aí, perfeita, em belíssima condição. E também mostrar que aqui foi o palco da Revolução de 32, onde os mineiros ficavam nessa margem esquerda do Paranaíba e os goianos na margem direita. E aqui foi onde foi feitas as trincheiras da Revolução e houve a troca de tiros, diversos tiros aqui entre eles, mas que foi contida a penetração dos goianos em relação ao território de Minas, né? O Arquivo Afonso Pena, no Rio de Janeiro, né? E é muito interessante porque grande parte dessa documentação, do início de 1808 até agosto de 1808, ela é assinada por um obscuro funcionário, mas que você identifica imediatamente pela assinatura, que foi Machado de Assis, né? Machado de Assis só deixa de assinar esses papéis, esses são papéis relativos a notas de compras, a pagamentos de operários, tudo isso passava pelo Ministério, né? Machado de Assis só foi parar de assinar esses documentos em agosto de 1808 e a gente sabe que ele morre no mês seguinte, né? Em setembro de 1808. A ponte pêncil, o conceito dela é muito simples. Se você imaginar dois pontos fixos com um cabo, esse cabo vai ficar pendido, daí o nome da ponte pêncil, né? Bom, a ponte pêncil, ela era um pouco esquecida da cultura ocidental, embora na cultura oriental ela já era há muito tempo usada. Então tem-se notícias de que no século II da era cristã foi encontrada na China uma ponte pêncil construída com elementos naturais, cordas a partir de fibras vegetais, madeira, enfim. As pontes, então, são importantes porque a partir das pontes começa a se desenvolver o estudo técnico do ferro. Então, presume-se que esse estudo, esse ensino, já era ministrado na escola politécnica há algum tempo. E, basicamente, a ponte é formada por pilares. Em cima desses pilares você teriam as torres que vão suportar esse cabo pêncil e esses cabos precisam ser ancorados, precisam ser presos para tornar o sistema rígido, fixo. Então eles são ancorados nas margens do rio. E além disso você tem que ter um tabuleiro para poder cruzar as margens do rio. E além do mais, esse tabuleiro ele é preso aos cabos através de tirantes. Assim que nós chegamos em Itumbiara, em 2004, eu percebi que faltava uma referência na identidade da cidade sob o ponto de vista do patrimônio histórico. E eu percebi que no imaginário social da população, a referência histórica estava ligada indelevelmente à ponte Afonso Pena, tanto que ela coincide, a sua construção coincide com a emancipação do município de Itumbiara da cidade de Morrinhos. Também, junto a isso, nós iniciamos um estudo profundo sobre a importância dessa ponte para a história de Goiás e do centro-oeste brasileiro,
e vimos que realmente ela tem uma importância muito significativa, não só simbólica, como de uma importância real, né? Econômica, social, política. E aí, em detrimento disso, o Ministério Público do Estado de Goiás solicitou ao IPHAN o tombamento como patrimônio histórico nacional. É importante dizer que a iniciativa nossa como vereador para apresentar esse projeto na Câmara Municipal era de preservar, a palavra preservar, e jogar no patrimônio histórico municipal e depois lutar para o patrimônio nacional, porque isso dá condição de legalidade para preservar a nossa história. Fato histórico é que todos os itumbiarenses, a maioria deles, centenas, milhares, na virada do ano, a cada ano novo, vem ver o sol nascer ao lado da nossa ponte centenária Afonso Pena. Assim nasce o sol de mais um ano ao lado da nossa ponte centenária. É uma marca do povo de Itumbiara. O projeto, então, de tombamento da ponte Afonso Pena como patrimônio nacional seria o coroamento da obra de maior representatividade para a necessidade de crescimento do povo goiano. A ponte Afonso Pena é muito importante para nós, que vem muitas coisas para Goiás através dela. Não, eu entendo que a ponte Afonso Pena seja importante para nós, ou seja, como patrimônio arquitetônico nosso, porque é uma das primeiras pontes pênseis do país, né? Dizem até que mais antiga que a Ercílio Luz, lá de Santa Catarina. Traz para nós assim, um tipo de um cartão postal. Porque ela é uma ponte mais antiga do país. Eu acho ela boa, porque tu atravessa para lá para cá. Ela é um cartão postal de Itumbiara também, né? Que é uma coisa histórica, né? Porque ela é muito bonita. É nosso patrimônio. Desde quando eu entendo por gente, eu conheço aquela ponte ali, naquele lugar. Ponte Afonso Pena, para nós, é uma riqueza, que é o nosso patrimônio. Alô? Il est un symbole du développement du libéralisme au Brésil. Il est un repère de l'histoire des Brésiliens. Il est une pièce représentative de l'architecture en fer. Il représente un grand effort pour faire arriver les processus civilisateurs au coin lointain. Il est un pont suspendu le plus ancien. Il est un pont Afonso Pena. Il est le pont. O senhor falar, eu acho que a ponte, aí o senhor continua. Eu acho que a ponte continua. Não, desculpa. Mas qual que é a importância da ponte para o senhor? Dela porque a gente pode intercaminhar de noite, que não faz medo de jeito nenhum. Tá bom, tá ótimo. Por que tombamento? Por que tombamento? Não pode tombar a ponte dos Afonso Pena, tem que deixar ela fixa, porque aquilo ali é um patrimônio histórico para nós aqui, ó. Aquilo ali não pode, você quer desfazer da ponte, arrancar a ponte, não pode, não. Não pode, viu? Tem que deixar ela lá, porque aquilo ali é um patrimônio nosso aqui, até porque nós atravessamos aí para ir para Minas Gerais, por aqui. Ali é muito melhor, acho muito melhor do que a outra lá de cima. Não pode tombar a ponte, não. Não tem que arrancar, tem que deixar ela fixa. Bonito.